Porque quem abre uma empresa do zero tem que correr atrás. Não pode dar chance ou oportunidade para o azar. Fala aí, pessoal, hoje vamos começar mais um episódio do BRB Talk. Hoje eu estou aqui com um grande parceiro, ele que é pai, que é esposo e é um grande empresário. Se apresenta aí pra gente. Bom, meu nome é Eduardo, né? Estou no ramo aí de empresário já faz 6 anos. Tenho uma indústria metalúrgica, uma empresa metalúrgica, no ramo de tecnologia, desenvolvimento de ferramentas de placas eletrônicas e usinagem de precisão. Top, Eduardo. Eduardo, conta pra gente como que é a sua história. Como você começou? Você sempre foi empresário? Você atuou como CLT? O que você já fez? Então, na verdade, eu comecei como CLT, né? Nascemos no berço de ouro, então tem que buscar o lugar nosso aí ao sol. Mas eu comecei a empreender há 6 anos atrás. Antes disso, trabalhei 20 anos aí como CLT. 15 anos já nesse ramo de atividade, onde eu acabei conhecendo muita gente e comecei a observar que era um mercado com muita oportunidade. Sim. Né? Mas era meio escasso de uma mão de obra qualificada, de um pessoal que tinha um atendimento diferenciado. E aí, no auge ali da pandemia, um parceiro meu aí de muito tempo, que já tinha uma outra empresa, resolveu dar um pontapé em outro ramo, né? Como ele trabalhava com o público, na pandemia ia acabar perdendo todo o público dele. E aí ele me fez uma proposta de a gente tá abrindo a empresa. Né? E coincidiu ali, na época, né, buscando muita orientação de Deus e tudo, e veio a resposta que a gente estava procurando, né? Que a gente estava esperando. E aí eu resolvi dar uma chance. Né? Ele insistiu ali quase um ano antes, e aí eu resolvi dar uma chance no escuro, no meio da pandemia, logo 4 meses ali que a pandemia tinha estourado, todo mundo em casa, e a gente meteu a coragem ali, vamos para cima, começamos a montar a empresa. Ele foi só um investidor na época, né? Não tinha participação operacional na empresa. E eu fiz acontecer, cara. Fui para cima, comecei esses contatos. Os primeiros 6 meses foram difíceis, como qualquer empresa que nasce do zero, né? Não foi nada herdado, então é difícil. Mas quando você entrega na mão de Deus, quando você começa a fazer as coisas certas, da maneira correta, sem prejudicar ninguém, que é o principal, aí não tem como. Aí Deus abençoe, o negócio vai para cima. E aí as coisas começaram a dar certo e a gente veio parar aqui no Talk Show hoje. Legal, Eduardo. Cara, o que você falou é uma verdade, né? O começo eu acho que não é fácil para ninguém. O começo aí é dificultoso, gera muitas dúvidas na nossa cabeça. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou aí no seu começo? Cara, no começo, a maior dificuldade era a parceria com outras, tanto com o fornecedor, né? Porque a gente, por mais que eu tinha bastante conhecimento, uma coisa é você ser CLT e dia 5, dia 20, seu pagamento é na sua conta. Você não tem preocupação em como as coisas acontecem. E aí, do dia para a noite, você se vê empresário. Comecei na época com 3 funcionários só, mas você se vê empresário, tendo que cuidar de outras famílias, que não é só a sua, e você tem que se virar com tudo isso. Então, assim, a preocupação de como que você vai pôr dinheiro na empresa no outro dia, como que vai chegar no dia do pagamento, você tem que ter dinheiro para aqueles caras, e você acabou de começar. Essa preocupação, essa incerteza era muito difícil no começo pra gente. Então, o que fez a gente amadurecer um pouco mais rápido na busca de parcerias, de novos serviços, oportunidades, principalmente para não deixar essas pessoas que dependiam da empresa logo de início na mão. Né? Então foi uma coisa que a gente teve que rebolar ali, mas achou uma saída. Foi devagarzinho, né? Levou ali um tempo, mas de início, logo que eu abri a empresa, a maior dificuldade, o maior medo que a gente teve foi essa incerteza do dia seguinte. Se a gente ia ter serviço, se não ia ter serviço, né? Se ia dar certo pagar as contas, se não ia conseguir pagar as contas. Então acho que foi
a maior incerteza nossa, a maior insegurança que a gente teve logo que abriu. E o que mais te motivou a deixar essas incertezas de lado, cara, e é aquilo, tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer? Então, o que mais me motivou, cara, honestamente, foi o seguinte. Eu trabalhei 15 anos numa empresa que as coisas funcionavam lá, dava certo. Eles tinham uma metodologia que eu não concordava, né, não achava correto, mas funcionava, né? E se para eles deram certo, eles agiam do jeito que eles agiam e tudo mais, por que para mim não vai dar certo? Por que eu não vou conseguir? Né? Aí eu me inspirei muitas das coisas nas minhas experiências. Então, vou buscar atrás, vou correr atrás, vamos levantar mais cedo, vamos ficar até mais tarde. Muitas e muitas vezes eu saí de madrugada na empresa e voltava no outro dia de manhã, mas eu nunca deixei o comodismo me pegar, que é o principal. Porque quem abre uma empresa do zero tem que correr atrás. Não pode dar chance ou oportunidade para o azar. Então você não tem essa conversa de, mas eu estou com preguiça hoje, mas eu abri uma empresa, agora eu vou ficar tranquilo. Não fica tranquilo. Porque quem não gosta de trabalhar não pode abrir empresa. Não pode abrir empresa. Porque se abrir empresa, cara, você vai trabalhar mais que todo mundo. E você é o último que ganha, você é o último que descansa, você... É isso. Então, assim, eu tomei a decisão de ter isso para mim. Então, eu pedi por muito tempo uma oportunidade de crescer, de poder dar uma condição melhor para minha família. Então, eu tinha que estar pronto para o resto. Sim. E aí, eu sempre peguei como base isso. Não posso deixar minha esposa em casa, na época eu só tinha um filho, com eles ali passando dificuldade, porque eu arrisquei e não vou para cima, eu tenho que ir para cima. Sim. Então, essa chance nunca existiu. Eu nunca pensei que, mas e se não der certo? Eu nunca pensei isso aí. Sempre vai dar certo. Tem que fazer dar certo. Isso, aqui ia dar certo já era o ponto principal. Isso eu já tinha certeza. Desde o dia da abertura do CNPJ você já tinha Desde o dia que eu tomei a decisão de abrir a empresa. Desde o dia que eu tomei a decisão, eu falei, vai dar certo. Porque eu não tinha outra opção. Né? Eu não tinha pai ou mãe com condições, né? Minha mãe já era até falecida, então eu não tinha essas condições. Eu não tinha para onde correr se não desse certo. Sim. Se não der certo, tem que voltar a ser CLT. E recomeçar tudo. Aí para trás é difícil, né? Para trás não anda. Tem que ser para frente, tem que dar certo. Então, ou seja, se vai fazer, pôr na mão de Deus, faz com vontade, não tem como dar errado. Sim. Não tem. Só se você prejudicar alguém. Se não vai prejudicar ninguém, vai dar certo. Com certeza. E Eduardo, hoje com a tamanha responsabilidade que você tem na sua empresa, como você consegue conciliar isso? Cara, o tempo que você destina à sua empresa e o tempo que você destina para a sua família. Que eu vejo que é um grande problema, às vezes nós empresários, nós queremos fazer muito e acabamos nos esquecendo ali de quem está em casa, né? E isso, cara, às vezes é necessário, só que a gente precisa ter o tempo de qualidade com a nossa família. Então, hoje, como que você consegue isso? Carlos, é o seguinte, no início era o mais difícil para mim, conciliar esse tempo, porque a empresa estava começando, uma empresa nova, e a gente tem que fazer o nome primeiro, né? Sim. Então, no começo foi complicado, a minha esposa teve muita paciência ali, porque a empresa era o Eduardo, então a empresa dependia de mim 100%. Mas foi ali um período de um ano e pouquinho, que foi essa luta maior. Mesmo assim, a minha esposa me apoiou demais, demais. Nunca reclamou, né? Sempre deixou ali, vou estar com você em qualquer situação. E eu sempre tive essa visão, eu preciso de um tempo investido na minha empresa. Depois eu vou ficar bem mais tranquilo. Então no começo era mais difícil, a gente não tinha tanto tempo, mas eu sempre procurei deixar ali sábado na parte da tarde, domingo, exclusivo com minha família. Exclusivo, não tinha outra conversa. Hoje não, cara, hoje a empresa já ficou mais madura e tudo mais. E aí, com o tempo vem a experiência, né? E a gente enxergou que não, a família tem que ter o tempo dela, sempre. Tem o seu tempo de sacrifício, todos os empresários passam por isso, né? Mas você não pode viver nele. Se você viver nele, sua empresa está andando errado. Sim. Então você tem o seu período ali que você precisa fortalecer sua empresa, deixar ela mais firme, mais consistente, mas depois que ela começou a andar,
Aí não, aí é a sua família. Porque a base é ela. Sim. A base é... Eu tenho o que eu tiver hoje, a culpa é 100% da minha família. Sim. Se eu tenho é por eles. Porque eles me apoiaram, eles estiveram comigo o tempo todo, né? E foi sempre a minha maior motivação. Então, assim, você tem que estar lado a lado, tem que estar alinhado com a família. Não pode deixar de lado, não pode deixar para depois. A família é o alicerce principal do empresariado. É o apoio do cara, porque se o cara perdeu a família, ele não vira mais nada. Exatamente, é a base, né? Não sai Deus mais e nada. família é... E Eduardo, hoje você trabalha no setor industrial, assim como a gente. E cara, qual você acha que é a maior dificuldade para aquele empresário que quer entrar nesse setor, nesse ramo, atender a indústria? Qual que é a maior dificuldade que essa pessoa vai enfrentar? Hoje, eu acho que a maior dificuldade que o cara que quer empreender vai encontrar hoje é o governo. É a maior dificuldade nossa hoje. É os impostos altos demais, é a burocracia para tudo que você vai fazer, é a dificuldade em contratar pessoas, porque o governo hoje beneficia de uma forma não tão clara todo mundo, né? Mas de uma forma que as pessoas acabam, em sua maioria ali, algumas com preguiça de trabalhar, de correr atrás, e entram no mercado sem aquele ânimo que entrava antigamente. A pessoa entra para trabalhar e faz acontecer. Então hoje em dia o cara que quer empreender, ele tem que trabalhar mais que todo mundo. Não é questão de um bom salário, isso, aquilo, porque você tem funcionários com bons salários que não querem trabalhar, não querem fazer aquilo ali, não querem exercer aquela atividade por N motivos, né? E por outro lado, você tem um empresário que está tentando o lugar dele ao sol, só que o imposto, né, te come de todos os jeitos. Então, se você quer andar direito, quer andar correto, você tem que pagar o imposto, tem que fazer tudo certinho. E muitas das vezes, a fatia que o governo toma é muito maior do que a nossa. Então, não acaba, às vezes, nem sobrando para a empresa de tanto que o governo leva embora. Sim. Né? Então, essa dificuldade que a gente tem aí com o governo nosso é muito difícil. Acaba atrapalhando mais do que ajudando. E cara, e aí quando a gente olha para o nosso setor, né, que é a indústria, a gente atender a indústria, eu acho que uma grande dificuldade está no setor de vendas. Toda empresa tem seus vendedores, né, e a maioria das empresas, os vendedores são os próprios donos, né, e na real o maior vendedor do seu negócio sempre vai ser você. Cara, dá uma dica pra gente de como vender para a indústria. Qual é o grande segredo? Olha, primeiro o maior segredo, na minha opinião, né, é você conhecer o que você está vendendo. Então, você contratar um vendedor hoje, ele tem que saber o que ele está vendendo. Ele tem que ser detentor de todas as especificações daquilo que ele está vendendo, em todos os pontos. Por quê? Eu posso dizer para você que 70% da venda é feita na conversa. 30% é feito no produto. Então, por mais que às vezes o seu produto não é um produto com a melhor qualidade, beleza? Mas ele funciona. Se você conseguir transmitir isso para o seu cliente, meu produto ainda vai um tempo para ficar top, mas ele vai funcionar, ele vai te atender. E você for honesto com ele, mas dentro da parte técnica do negócio, você vai vender. Você vai conseguir vender. O que não dá certo é você passar o cliente para trás, você não ter o conhecimento para falar sobre um assunto e querer enrolar o cara. Por quê? Hora você acerta, mas hora você não vai acertar. E esse que você não vai acertar, ele vai contar para o outro, que vai contar para o outro e vai embora. E o bom vendedor, ele é feito de indicação. Então, se eu te atender bem, se eu for honesto com você e passar para você o que realmente vai funcionar, você vai me indicar para o outro. Sim. Você vai passar para o cara da frente. E no mercado que eu atuo, que é o ramo eletrônico, que é a parte mais forte da minha empresa, é indicação. Então, assim, um indica para o outro e o cara vai ligar para você e vai te fazer 2, 3 perguntas que ele vai saber se você sabe do que você está vendendo, se você entende aquilo, ou se você só é mais um ali. Eu tenho hoje concorrentes meus aí que acabaram contratando vendedores que não têm essa experiência. Então, cara, passando apertado, porque não tem experiência de conversar com o cliente e passar para o cliente o que ele precisa. Então,
o maior segredo de vendas é você ter alguém que sabe o que ele está vendendo. Não pôr um cara lá que trabalhava em outro ramo, mas o cara era bom de vender sorvete. Vou trazer o cara aqui para ele vender usinagem. Pô, mas ele não entende usinagem, como que ele vai vender usinagem? Então, se eu vou pôr um vendedor hoje no meu setor, eu vou trazer esse vendedor, vou treinar ele, capacitar ele primeiro, dar para ele toda a direção e acompanhar ele até que ele consiga começar a desenrolar o negócio. Sim. E aí você vai conseguir formar um bom vendedor, porque um bom vendedor ele só é bom se ele já vem do ramo. Sim. E o que é muito difícil hoje você achar funcionários assim, né? Difícil e se torna mais caro, né? Para quem está começando, às vezes é inviável um custo desse. Exatamente. E, cara, eu tenho uma visão sobre vendas, que vendas para mim é 100% de relacionamento. Você precisa ter um bom relacionamento com o seu cliente, seja um comprador de uma grande empresa, cara, seja quem for. Tenha bom relacionamento e aonde você for, porque você não conhece o próximo, você não sabe o que aquele cara faz e o que aquele cara é. Saber entrar e saber sair de todos os lugares, todas as empresas, como você conversa, como você atende a pessoa. Sim. Entendeu? Você tem que pôr a pessoa sempre, deixar a pessoa sempre confortável para falar com você. Sim. Entendeu? Mas não confortável demais e também não tecnicamente demais, porque às vezes está conversando com uma compradora, com um comprador que não tem o conhecimento técnico também necessário. E às vezes você quer pôr de uma forma que acaba até assustando Sim. a pessoa, ou é relaxado demais a ponto da pessoa achar que você não tem profissionalismo. Então a venda é uma arte, cara. Vender é uma arte. Eu posso falar para você porque eu já tive situações na empresa, às vezes, tá na maré baixa ali e eu tenho que arregaçar as mangas de novo, falar, vamos vender. E vender. Entendeu? E vender bem. Só que isso vai de você ir atrás dos caras certos, ter um bom relacionamento, né? E uma coisa que eu acho muito bacana, eu conheço pessoas que vai vender e vende ilusão, né? Fica vendendo o que o seu concorrente tem de errado. O cara que quer comprar, ele não quer saber o que o seu concorrente tem de errado, quer saber o que você tem de bom. Né? E o pessoal encorta na empresa e fala, mas o pessoal faz isso, ou o pessoal faz aquilo. Cara, o que você faz de bom? Então, eu vendo o que eu faço de bom, eu não fico falando do meu concorrente. Sim. Então, para mim, meu concorrente, eu torço para ele estar sempre bem, para que eu continue tendo esse mercado, porque uma boa empresa depende do concorrente também. Sim. O mercado é isso. Se eu tenho um concorrente bom, eu consigo levar o meu preço dando uma qualidade melhor que ele. Então, é bom para todo mundo. A concorrência é bom para todo mundo. E dessa forma, cara, eu coloco o meu produto num patamar muito melhor, né? E vendendo o que eu produzo. Não fico vendendo o que o outro faz. Já tenho histórias aí de concorrentes meus que foram em clientes que eu nem atendia. Eu nem atendi o cara. E foi lá e ficou falando mal da minha empresa. Pô, mas a empresa é assim, é assim. Despertou um interesse no cara em conhecer a minha empresa. A minha empresa veio, mas como assim? Você faz direito porque o cara tá falando mal. Vamos ver qual que é essa verdade. E eu acabei abrindo clientes por causa disso. Sim. Inclusive um dos maiores clientes que eu tenho hoje, eu abri porque um concorrente meu foi lá falar mal em vez de vender. Fizeram um marketing gratuito. Fizeram um marketing gratuito de mim. O cliente que falou, não é possível, né? Se esse cara incomoda tanto o meu fornecedor, vamos ver o que está acontecendo. Exatamente esse o ponto. E, cara, eu acho que eu vejo muita gente falando assim, eu não vou entrar em tal mercado por causa da concorrência, tá saturado. Mas, cara, eu acho que é totalmente ao contrário. Meu, você tem concorrente vendendo, é que o mercado tá aquecido, entendeu? E aí, cara, oportunidade tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Cara, é até mais fácil quando o mercado já tem bastante concorrência, na minha opinião. É até mais fácil. Porque tem mais oportunidade. Sim. Quando o mercado é menor, com pouco concorrente, é complicado, porque às vezes o cliente ele se amarra num fornecedor e fica só nele. Sim. Entendeu? Acaba pegando um apreço naquele fornecedor e fica só com ele. E eu já tive vastas experiências que tem que ter concorrência. Hoje eu tenho, nos últimos 2, 3 anos, abriu várias empresas pequenas aí na região, principalmente ali na região de Campinas, que são concorrentes meus. Cara, pra mim, quanto mais melhor, porque o cara vai atender o cara ali, ver que o serviço do cara não é bom, ele vai voltar onde? Ele vai comprar comigo de novo. Com certeza. Ele não vai deixar de comprar comigo. Entendeu? Sim. Então, por mais que às vezes o cara vai tentar isso e aquilo, cara,
tomara que dê certo. Né? Às vezes não deu certo naquele mercado, mas deu. Eu tentei. Eu um dia fui esse cara também. Eu também um dia fui esse cara pequeno que começou ali com 3 funcionários e tentou o lugar ao sol e deu certo. Sim. Só que assim, o que vai se manter no mercado é o que anda direito, é o que faz as coisas com clareza. Não passar cliente para trás, não enganar ninguém. Manter qualidade. Manter a qualidade, que a qualidade fala por si só. Né? Então, essas coisas aí levam a empresa para outro patamar. E um grande calcanhar de Aquiles, acho que de 99% das empresas hoje é contratar funcionário e manter funcionário. Eduardo, dá uma dica pra gente hoje, cara, como que funciona o seu processo de contratação? Olha, na minha empresa, eu tenho que ter a maior parte dos meus funcionários tem que seja profissional formado. Né? Por quê? Porque trabalham com equipamentos caros, equipamentos de precisão, equipamentos que se o cara não tiver um cuidado, o uso correto do EPI, ele pode se machucar. Né? Então eu não tenho condição de contratar qualquer pessoa, colocar lá e falar, sai usinando esse material para mim. Isso não vai acontecer. Então o primeiro ponto ali na nossa seleção é a experiência profissional comprovada do cara. Porque tem que ter uma experiência profissional para a gente não correr o risco de colocar alguém lá que possa acabar se machucando e tudo mais. Mas hoje, né, no mercado de hoje, a gente acabou tendo que se adequar. Por quê? Porque você tem hoje o cara que trabalha bem, certinho, e o cara que está no mercado para prejudicar a sua empresa. E hoje tem muito disso. Então, um dos critérios que a gente coloca ali, é a família do cara. O cara é casado, o cara tem família, ou o cara mora com os pais. Né? Por exemplo, eu não contrato quem mora com os pais, infelizmente. Por quê? Porque o cara não tem responsabilidade. É muito raro você achar alguém que ainda mora com os pais e tem responsabilidade. O cara que mora com os pais sabe que se der um aperto e ele ficar disparado, o pai e a mãe banca. Então é difícil. Como você vai contratar um cara assim? Um cara que, a hora que a primeira vez que você aperta ele na produção, que você vai chamar a atenção do cara para um erro que ele cometeu, não, isso aqui não é para mim. E eu tive eu até vou contar um fato aqui. O ano passado, um cara de 18 anos, se formando no Senai, tinha acabado de se formar no Senai, começou a procurar emprego. Ele apareceu lá na minha empresa e falou, cara, não, beleza, fizemos uma entrevista, passei para ele, eu tenho uma vaga para treinamento. Eu vou contratar vocês, vão treinar você no equipamento que você já fez o curso do Senai, tinha acabado de sair, estava com a mente fresca, e vai ser uma oportunidade sua primeira oportunidade de trabalho. Beleza? Beleza. Cara, quanto você quer de salário? Foi a minha pergunta para ele. Quanto você quer? Porque eu estava precisando muito de alguém. E ele virou para mim na época e pediu abaixo do piso da minha empresa, né? Do piso da área de metalúrgica. Então ele pediu, acho que foi R$2.000 que ele tinha pedido para mim. E eu falei para ele, não, cara, eu não posso te pagar isso. Nem se eu quisesse pagar, eu não posso te pagar. Eu vou te pagar, na época acho que foi 2.800 que eu ofertei para ele, para treinar ele. E já era um salário, um cara que nunca trabalhou na vida, né? Tá começando agora, o primeiro emprego dele, 18 anos de idade. E eu ofertei para ele, passei os benefícios da empresa e tudo mais. Aí eu virei para ele só que eu preciso que comece segunda-feira. Aliás, perdão, eu falei, preciso que comece amanhã, né? Foi na quarta, porque ele começou na quinta. Aí ele virou para mim e falou assim, então, mas não é bem por aí, eu preciso ver certinho. Eu falei, mas ver o quê? O que você precisa ver? Ele falou, não, eu tenho que ver, tenho que conversar com a minha mãe e tal. Eu falei, mas você veio procurar um emprego porque vocês estão precisando. E eu estou te dando esse emprego. É a sua chance. Mas é muito, muito em cima da hora. Eu falei, cara, então faz o seguinte, começa na segunda-feira. Tira o final de semana, acerta suas coisas, conversa com sua namorada, com sua mãe, seu pai. E na segunda-feira a gente começa. Não, beleza, fechou. Até hoje eu estou esperando ele aparecer na minha empresa. Até hoje. A resposta que ele deu para mim foi, não estou pronto agora para começar a trabalhar. Ganhando mais do que ele queria. Mais do que ele queria. Na profissão que ele fez, ele estudou para fazer. E ele foi, na segunda-feira à tarde, a hora que ele me retornou no WhatsApp, foi o que ele falou para mim. Não estou pronto para começar a trabalhar agora. Então, hoje em dia, você contratar é realmente o calcanhar de Aquiles de qualquer empresário, porque você não sabe quem você está colocando na sua empresa. Você não sabe se essa pessoa vai vestir a camisa da sua empresa, porque hoje não é só salário. A minha folha salarial com meus funcionários é bem alta. Meus funcionários ganham bem, são profissionais capacitados. Agora, nem tudo é salário.
Muitas pessoas podem comentar na internet, não, mas tem empresa que tem que pagar bem e tal. Tem empresa que paga muito bem e não consegue contratar. Eu tenho clientes meus, são multinacionais, que pagam muito bem e não conseguem funcionário. Então, o funcionário hoje ele é escasso porque nem todo mundo quer trabalhar. Sim. Hoje em dia é mais fácil ficar em casa, né? Alguns que têm condição de trabalhar preferem ficar em casa no Bolsa Família, recebendo algum outro benefício porque é mais barato para ele ficar em casa, tá tranquilo, fica na internet, isso aquilo, do que ir trabalhar. Seja porque, mas a minha condição de trabalho ali, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, ou agora o governo quer escala 5x2, ou isso, aquilo, mas e a consequência de mercado que você vai ter para todo mundo? Então, se a gente não tem pessoal para trabalhar, o pessoal começa a quebrar. Sim. Não tem para onde você ir, você não vai arrumar mão de obra em qualquer lugar. E quem está novo aí de mercado não quer esses ramos mais, né? Que são ramos que exigem ali um conhecimento maior, uma prática maior, uma dedicação maior. Então, da mesma forma que vocês no ramo de vocês, para arrumar um eletricista começa a ter sua dificuldade, eu na minha para arrumar um operador de centro de usinagem, por exemplo, começa a ter dificuldade também. Eu imagino, e é por isso que é super necessário você até valorizar a equipe atual, né, cara? É o que eu falo, eu vejo muita gente às vezes que esquece a equipe atual. E, cara, é necessário valorizar e é super necessário que a gente deixe a cultura bem fortalecida dentro da nossa empresa. E a cultura que eu falo, Eduardo, eu penso assim, é muito sobre os nossos valores. Sobre a gente passar os nossos valores para a nossa equipe e nossa equipe está bem engajada, porque no caso de uma contratação errada que a gente fizer, porque é aquilo, tem todo o processo, a gente faz pergunta, só que, cara, ali na hora de responder uma pergunta é uma coisa, na hora que começa a trabalhar, muitas vezes muda. E quando você tem uma cultura bem estabelecida e bem enraizada, muitas vezes essas pessoas, elas não aguentam o ambiente. Assim como eu imagino que esse jovem viu que, cara, ali ele ia ganhar bem, mas ele ia ter que trabalhar, entendeu? Não, ia ter que entrar numa estação da vida dele que ele nunca tinha vivido algo e aquilo, tudo que tira a gente do nosso conforto gera estranheza, né? Cara, e Carlos, isso que você falou agora é interessante porque quando eu abri minha empresa, eu abri do zero, certo? Eu não tinha cultura nenhuma. Era uma coisa que eu fui vivendo, fui aprendendo. Ainda na época que eu abri, que eu tinha um sócio, né? Ele me passou muito disso. Me explicou muito dessas coisas. E tinha época que ele conversava as coisas comigo, eu ainda pensava comigo, ele tá falando besteira. Então, eu não tinha a visão de que a empresa é cultura. De que a empresa tem que ter essa cultura. E ele passava comigo, você vai ter que mudar isso aqui com o tempo, porque... se você não mudar, você pode perder a mão com os funcionários e não sei o que. Cara, ele me explicava muita coisa. E no começo eu não dava muita moral. Só que aí tudo que ele falava ia acontecendo. Passava 6 meses, acontecia uma coisa. E aí eu comecei a falar, não, ele tá certo. E outra, tem que ter visão. Onde o cara já tá e eu tô começando agora. E eu comecei a absorver muitas das coisas que ele me passava. Muitas coisas. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, cara, que hoje eu sou empresário, mas eu devo muito a ele, porque ele me ensinou muita coisa mesmo, eu aprendi muita coisa com ele, e uma das coisas que eu fui vendo que eu precisava era a cultura, e foi através dele também. E aí eu fui colocando devagarzinho, cada ano que passou, eu implantava uma cultura nova, implantava uma coisa, e eu observei que o quê? Os funcionários que eu tinha, que não era adepto de cultura, começou a sair. Funcionários que eu falei, eu vou viver com esses caras aqui o resto da vida. E não. E começou a entrar outros que já era mais adepto da cultura. Sim. Né? Tanto que a gente conseguiu montar uma equipe, cara, que é sensacional. É sensacional. Um pessoal bom, que se respeitam, se ajudam e vestem a camisa da empresa. Sim. Então, erros acontecem, como acontece em qualquer lugar, mas é legal de ver quando acontece um erro, o pessoal se ajudando. O cara de um setor ajudando o outro no outro setor para recuperar aquele tempo ali que acabou perdendo, para recuperar aquele serviço e fazer as coisas acontecer, para continuar mantendo o prazo, para a gente não entrega. Sim. Então é legal. E a cultura, hoje, nenhuma empresa sobrevive sem cultura. Com a dificuldade que a gente tem no governo atual, com a dificuldade que a gente tem em contratar pessoal para trabalhar sem cultura, ninguém sobrevive.
E eu aprendi, demorou um pouquinho ali, mas acabei aprendendo. Hoje, um dos maiores investimentos nossos na empresa é na parte de cultura, né? Tanto que fechamos ali com uma parceria com o Will, e já faz um mês e pouquinho ali. E, cara, a diferença na empresa já é nítida. No caso principal, que sou eu o comandante da empresa. Então, a diferença em mim já foi na hora. E com isso, começou a espalhar para a empresa, para os funcionários. Aí agora a gente vai marcar uma parte com os funcionários também. Sim. Porque eu acho que essa cultura tem que ser passada geral. Totalmente. Porque me ajudou em casa, me ajudou na empresa, me ajudou com meus amigos, me ajudou em todas as áreas da minha vida. Sim. E quando o pessoal usa a frase, né, a cultura engole estratégia no café da manhã, é exatamente por isso, cara. Porque a verdade é que um empresário que não estabelece cultura dentro da sua empresa, esse cara se torna escravo do seu próprio negócio. Hoje você está aqui, sua empresa está rodando. E está rodando de forma como tem que ser, está rodando da mesma forma que estaria se você estivesse lá. Porque os seus funcionários entenderam a cultura. Hoje, cara, você não precisa estar lá para eles terem os valores que você tem. Entendeu? Os valores estão bem estabelecidos ali. E cara, eu acho que é o que você falou. O empresário que não tiver cultura e que não trazer isso para dentro da sua empresa vai morrer. Ó, nessa parte de cultura, a maior lição que eu tive foi o seguinte: a minha empresa sempre dependeu de mim para tudo. Eu tinha que correr nisso, correr naquilo. Quando a gente começou a pôr a cultura e auxiliar os funcionários para que eles também começassem a usar dessa cultura, minha empresa chegou num ponto que eu não preciso estar lá para a empresa rodar. E se você que hoje tem lá 3, 4, 5 anos de empresa, ainda precisa estar lá no comando, lá na frente, você está empreendendo errado. Porque você não vai ter tempo para sua família, você não construiu um negócio que anda por si só. A empresa, hoje, eu recebo pedido, produzo, faturo, entrego, eu nem fico sabendo. Eu só vou olhando lá, vou conferindo o que entrou e os pedidos que entrou já saiu e está tudo bem. Então, meu pessoal recebe, conversa com o cliente, já define tudo que tem que ser feito, faz o que tem que ser feito, os tratamentos, usinagem e tal, entrega e tudo bem. E recebo lá o feedback do cliente no final, show de bola, no prazo ou antes do prazo, qualidade excelente e tal. Então, assim, eu estou acertando. Por quê? Porque eu coloquei essa cultura e cada dia eu estou investindo mais em cultura e eu estou vendo o resultado. Agora, se eu ficasse na frente lá comandando meu navio o tempo todo, eu não vou ter tempo de fazer minha empresa crescer, de investir em outras áreas, de buscar novos parceiros, porque eu estou preso só naquela visão. Sim. E não pode. Hoje em dia, no mercado tecnológico que a gente tem, da minha casa eu consigo novos clientes, eu vou atrás de clientes. Então é fácil da gente trabalhar assim. Posso auxiliar lá na empresa mesmo estando em casa. Mas se a empresa não conseguir rodar sem o comandante ali, tem uma coisa errada. A empresa ela tem que conseguir rodar. O empresário se torna um empresidiário, né? Exatamente. Mas, Eduardo, para a gente finalizar, deixa mais alguma dica para alguém que está começando a empreender ou já está empreendendo e está sofrendo aí com as circunstâncias de ter uma empresa, né? Que, cara, não é fácil. Cara, não é fácil. Hoje em dia, quem resolve empreender é um guerreiro. Hoje em dia é muito, muito difícil, porque não tem nada que favorece, nada que te apoie, muito pelo contrário, né? Tudo que te puxa para trás, mas você não pode desistir, não pode desanimar na primeira vez que você ficar sem dinheiro, na primeira vez que der errado um serviço, ou no primeiro feedback ali que for ruim, porque tudo isso faz parte do caminho da vitória, faz parte. Você vai ter que passar por tudo isso para conseguir conquistar o que você está almejando tanto. Então, assim, se apoie em pessoas que já estejam no patamar que você quer chegar. Não fique ali com aquelas pessoas que ficam, mas não vai dar certo, mas o mercado está complicado, o governo está complicado. O governo sempre foi complicado. O governo sempre foi. Teve épocas boas, mas a maioria, o governo sempre atrapalhou. Mas se você ficar só dando desculpa, você não vai sair do lugar. Você é só mais um que tentou e falhou. Agora, se você
Pô, qual que é o problema? O problema foi esse? Vou aprender com esse erro aqui para não cometer de novo. E vou seguir o baile, vamos para cima. Porque quem quer vencer, cara, não fica chorando. Quem quer vencer não fica só caçando problema. O problema, ele já tá ali. Você tem que resolver. Porque se você deixar aquele problema, o outro que tentar vai encontrar o mesmo problema. E quem vencer aquele problema vai seguir para frente, vai seguir para o próximo problema. E vai resolver. Porque a vida do empresário é matar um leão todo dia. Com certeza. Então, para você que está começando, cara, não desista. Vai para cima, confia em Deus, coloca nas mãos de Deus, corre atrás, né, que vai dar certo. E você falou um negócio que eu acho super importante. O dia que a gente estiver sentado em mesas, onde nós somos a pessoa que mais ganha dinheiro, a pessoa que mais é próspera, a gente está sentado na mesa errada. Nós precisamos estar no meio de pessoas que já têm o resultado que a gente quer atingir. A gente quer atingir. Entendeu? Não adianta, cara, ficar ouvindo o conselho de quem tá abaixo, né? Sem parecer soberbo, mas é exatamente isso. Conselho, dica, cara. A gente tem que escutar de quem tá acima, de quem já chegou onde a gente quer chegar, porque essa pessoa sabe o caminho. Um conselho que eu posso dar, que eu recebi, né, da pessoa que me ajudou muito quando a gente abriu a empresa junto, sempre quando alguém for falar alguma coisa para você, olha para a pessoa e vê onde ela está. É ali que você quer estar? Se for ali que você quer estar, ouve o conselho da pessoa. Se não é, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque muitos amigos vão se afastar quando você começar a prosperar. Muitas pessoas vão te criticar, muitas pessoas vão te apontar dedo. Mas, cara, quando isso acontecer, é que você está no caminho certo. É que as coisas estão dando certo e que a vitória está próxima. Então, assim, não desanima, continua lutando, que a vitória chega. Com certeza. Com certeza. E sempre, ignora a opinião de quem não está aonde você quer chegar, porque isso aí atrasa o lado de todo mundo. E muitas vezes as pessoas querem dar opinião, né? Aquelas pessoas que estão até abaixo, com um olhar até de inveja mesmo, né? Querendo te derrubar, né, cara? E é isso aí, Eduardo. Eu queria te agradecer. Opa. Muito obrigado por ter vindo. Te parabenizar pelo trabalho incrível que você vem fazendo ali na BAZ. E, cara, agradeço de coração mesmo. Tamo junto, meu parceiro. Opa! É isso aí. Pessoal, vamos seguir o Eduardo, vai estar aqui na bio, tá? Eu queria agradecer vocês também que assistiram até aqui, beleza? Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Valeu.